Meus amados, graça e paz, bom dia. Muito bom esse nosso reencontro neste dia, né? Onde nós temos só que agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Ele é misericordioso e pela sua misericórdia, pela sua infinita misericórdia, nós estamos em pé. Nós estamos nesse dia, em meio a uma pandemia tão forte, mas nós estamos dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Meus queridos, neste dia eu tenho um convite aqui para você e eu gostaria que você meditasse bem neste convite. Quando o próprio Deus, Ele faz um convite a cada um de nós, eu creio que você já recebeu convite, vários convites. Convite para ir. E quando você recebe esse convite, você vai avaliar a distância em que você vai se deslocar para atender aquele convite. Você vai avaliar as possibilidades daquele convite. Se aquele convite vai gerar um custo financeiro, precisa se comprar um presente, se faz necessário se deslocar com a família, tem um custo de combustível e vai se avaliar quantas pessoas vai estar ali atendendo aquele convite. Mas a palavra de Deus, o próprio Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, há um convite da graça. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, a Bíblia diz, pois pela graça sois salvo por meio da fé, isto não vem de vós, sim é dom de Deus, não vem das obras para que os homens se gloriem. Meus queridos, quando eu leio esse texto e começo a refletir na situação da graça e as obras, ou a obra, nós podemos nos irmos até o Calvário, onde Jesus ali, ele abraça a mensagem da cruz. E ali Jesus é levado ao madeiro. E é interessante que alguém até comenta, por que crucificaram Jesus? Por que não absolveram Jesus e crucificaram Barrabás? Aparentemente a gente vê que isso é uma ilusão, uma mera ilusão. O que Barrabás, ladrão, assaltante, salteador, criminoso, ele iria fazer? O que Barrabás iria fazer na cruz? Quem iria dar aquele brando, aquele grito, dizendo, Pai, perdoa-o porque ele não sabe o que faz? Quem iria ressuscitar? Jesus foi morto, foi sepultado em uma sepultura, mas ao terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscitou para a glória de Deus com as suas próprias forças, porque ele é Deus. E ele ressuscitou e nós precisamos viver uma vida diante de Deus para que venhamos ressuscitar com o Filho de Deus na última ressurreição. Meus queridos, convite da graça. Que convite maravilhoso, né? Eu já falei de convite a princípio, mas aqui a conclusão deste convite, quando o próprio Deus diz assim, através do profeta Isaías, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que seja vermelho, se tornaria como a branca lã. Significa, meus queridos, o próprio Deus está nos falando nesta manhã que não há pecado que Jesus não perdoe. É certo o pecado do suicídio, aquele que se suicida, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que não há perdão para esse pecado. Mas a Bíblia diz, meus queridos, Jesus, o próprio Deus, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata.
a Jesus. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá, está lá em Zacarias capítulo 6. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Quem vive em pecado, quem vive na vida pecaminosa, sabe as consequências em que o pecado traz. Exemplo, Davi, o homem de Deus. Davi pecou, Davi pediu perdão dos pecados a Deus, lá no Salmo 51. Deus perdoou os pecados de Davi, mas sempre o pecado de Davi é lembrado. Você sempre escuta alguém dizer o pecado de Davi. Esse é o salário do pecado, é as consequências do pecado. Jesus perdoa o pecado do transgressor, mas ele vai sofrer as consequências do pecado quando se trata do pecado de Davi, pecado de morte, pecado de adultério. Deus perdoa, mas há sempre a lembrança, né, do pecado de Davi. Mas a Bíblia diz que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ah, Jesus perdoa os pecados. Jesus perdoa os teus pecados. Jesus, perdoando os teus pecados, ele transforma a tua vida. Só ele. A Bíblia diz lá em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se fez. Deus não fez o mundo. Tudo que está no mundo, Deus não os criou. O que está lá em Gênesis capítulo 1 para ser Deus. Ele fez porque ele é Deus. E a Bíblia diz lá em João que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam tiveram o direito de ser chamado filho de Deus ao que crê em seu nome. Enquanto o homem não confessar o pecado a Jesus, aceitando a ele como Senhor e Salvador, eu não estou falando de religião, eu estou falando de pecado que separa o homem de Deus. Enquanto o homem não confessar esse pecado, ele é criatura de Deus. Alguém vai dizer, mas pastor, eu sou filho de Deus. Eu conheço Jesus. Sim, você conhece. Eu não estou dizendo que você não conhece Jesus, você conhece Jesus. Você tem até Jesus, mas você tem Jesus ao seu modo. Um Jesus que vai satisfazer o seu gosto, o ego da sua vida. Mas você tem Jesus como o Senhor da sua vida. Você pediu perdão dos seus pecados. Você confessou o pecado a Jesus. Quando eu estou falando, não é para confessar o pecado ao pastor, não. A Bíblia diz que homem nenhum tem o direito de perdoar pecados, só Jesus. Quando se trata de salvação, quando se trata de vida eterna, nenhum homem na face da terra tem a autonomia, o direito de perdoar pecado. Mas só Cristo Jesus. Só Cristo Jesus. Mas, meus queridos, a Bíblia vai dizer aqui, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, torna-se-ão como a lã. E se quiserdes, olha o que é que diz o versículo 19, e se quiserdes em mim ouvir, e comereis o melhor desta terra. Amém, glória a Deus. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada. O rebelde aqui, ele que não se rende aos pés de Jesus, ele que não foca Jesus, mas o foco dele está em uma religião, em um credo religioso, seja ele quais for. A Bíblia diz que esse rebelde, ele vai se tornar, ele será devorado à espada. Porque diz a boca do Senhor, assim o diz. É o Deus que fala. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. É Deus que está dizendo que o rebelde, ele será devorado à espada, assim diz o Senhor. Então, meus queridos, que o bendito Deus te abençoe. Que você faça neste dia uma avaliação, avalie a sua vida neste início de ano 2021. Veja, escolha o melhor para a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus.
Peça para Jesus morar na sua vida, habitar na sua vida, para Jesus preencher a sua vida. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Pai Celeste, meu Senhor, obrigado, Deus, pela salvação. Meu Senhor, agora, Senhor amado, como servo teu, te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando a família. Ó Deus amado, tenha misericórdia da viúva, as viúvas, Pai, os órfãos, Pai querido, os adolescentes, os jovens, nesse avanço tecnológico, Pai, em que a juventude está mergulhada, se jogaram por completo nas redes sociais. Pai querido, tenha misericórdia do teu povo. Pai, desperta o teu povo, Deus, para que esse homem não venha ser devorado à espada, a fio de espada, mas que eles possam se converter a ti, Senhor. É no nome de Jesus em que nós te oramos. Meu querido, muito obrigado por você estar comigo interagindo neste dia. Que Deus te abençoe, que Ele te dê a paz, que Ele tranquilize a tua família, em nome de Jesus. Meu amado, se você puder, inscreva-se nesse canal, Pastor Antônio José Pereira. Deixa aí, dê o seu like aí no sino, tem um sinozinho ao lado aí, deixa ali o seu like, deixa o seu comentário, divulgue este canal simples e humilde com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas na escola, na faculdade. Divulgue este canal e assim você está levando a mensagem do Evangelho. Não é o pastor que está levando a mensagem, é você que está comigo. Mas para isso eu preciso que você inscreva-se. Eu preciso que você deixe o seu comentário, nos ajudando em que precisamos melhorar, o que preciso fazer para que esse canal vá até o final, lugares mais distantes, no nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe, tenha um bom dia e até o próximo encontro.